Deixa eu ver aqui. Pronto. Chama! Certo, pessoal, já estava com problema com a internet. Espera um pouco aqui. Deixa eu só aqui aceitar aqui o pessoal. Pronto, vamos ver aqui. Pronto. Certo? Então, vamos começar com a aula, tá? Não sei se alguém falta entrar ainda. Deixa eu ver aqui. Pronto, tudo bem. Certo? Todo mundo tá... Dá para olhar a imagem, não? Tá tranquilo, professor. Dá Pronto, sim, professor. Então, a gente vai revisar o que a gente viu na última aula, tá? Certo? Deixa eu ver se alguém vai entrar. Alguém mais vai entrar aqui. Certo. Pronto, então, na última aula, a gente definiu o que é uma sequência numérica, não? Certo? Uma sequência numérica é uma função de n em R, não? Dessa forma, sim? Só que aqui a imagem, esta é a função A. Deixa eu ver aqui. Então, a imagem AN é denotada por AN aqui embaixo, certo? Deixa eu ver aqui, permitir, pronto. Certo? Então, esta é uma sequência, uma função. Também é representada por, desta forma, A1, A2, A3, AN. Ou dessa forma. Essa é uma sequência. Certo? Na última aula, a gente viu exemplos, certo? Uma sequência da última forma, não? Desta forma daqui. Certo? A gente encontrou os termos A1, A2, A3, dessa forma. Quando n igual a 1, quando n igual a 2, quando n igual a 3. Tá? A gente viu o exemplo 1, 2, o exemplo 3. Neste caso é diferente. Aqui temos a sequência. Temos que encontrar o termo geral, não? O AN. Que no primeiro caso, AN vai ser 1 sobre 2 elevado a n. E no segundo caso, AN vai ser n vezes menos 1 elevado a n sobre n mais 1 ao quadrado. Certo? A gente viu tudo isso na última aula. Licença, professor. Sim. Se o senhor clicar em maximizar, eu acho que fica melhor para a gente visualizar. Não dá para maximizar? Deixa eu ver aqui. É só apertar Ctrl L.
Aqui, assim? Assim dessa forma? Não, professor, aí, em cima aí nesse mesmo arquivo do PDF, lá em cima, onde tem um X, aí o senhor clica onde tem o quadrado aí, na verdade. Isso aí. Está no máximo, sim. Está no máximo. Só apertar Ctrl L. Certo? Está no máximo já. Deixa eu ver se alguém falta entrar aqui. Pronto. Está entrando mais ainda. Pronto. Certo? Então, a gente viu toda essa aula, tá? A aula, na última aula. Então, agora a gente vai ver aqui mais exemplos, tá? Deixa eu ver aqui. Mais exemplos aqui. Por exemplo, neste caso, não? Seja a n igual a 1 sobre n. Neste caso, a gente pensa aqui a sequência como função, né? A n igual a 1 como função. Desta forma, aqui embaixo. Certo? Eu estou pensando aqui a n como função. Certo? Lembre que a aplicado em n tem como notação a embaixo n. É a notação que a gente usa. Certo? Então, neste caso, esta é a função. Então, como que fica a sequência? Certo? Ou seja, aqui vai ser A1, A2, A3, AN. A1 vai ser quando n igual a 1, não? Certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui. Certo? Quando n igual a 1, aqui vai ser 1 sobre 1. Quando n igual a 2, 1 sobre 2. Quando n igual a 3, 1 sobre 3. Certo? E aí vai, não? A n, 1 sobre n. Certo? Não esqueça, neste caso, estou pensando a sequência como função. Posso encontrar A1, A2, A3, até a n. Exemplo 2. A n vai ser igual a 6. Como função, né? Dessa forma. Então, a sequência é dada por quê? A1. Quem vai ser A1? É 6. A2 é igual a 2, ainda é 6. N igual a 3. Quem vai ser? É 6. Aí vai, não? Então, para todo n, a n é sempre 6. Certo? Exemplo 3. Estou pensando a n aqui como função, né? Então, a n igual a 7 se n é ímpar. E vai ser 4 se n é par. Certo? Então, a sequência, como que vai ficar aqui? A1, quem vai ser? A1, neste caso, n igual a 1 é ímpar, não? Então, se 1 é ímpar, A1 vai ser 7. Está aqui. A2, neste caso, n igual a 2. N igual a 2 é par. Se n igual a 2 é par, então A2 vai ser igual a 4. Tá aqui. A3, quem vai ser A3? Se n igual a 3, neste caso, 3 é ímpar, não? Então, A3 vai ser igual a 7. E aí vai. Sempre 7, 4, 7, 4, 7, 4, certo? Certo? Então, essa é a sequência. A1, A2, A3, AN. Os termos, não, da sequência. Certo? Agora, tudo bem. Vamos supor que temos duas sequências. AN e BN. Certo? Duas sequências. Quando que as duas sequências são iguais? Como que seria a definição de igualdade de sequências? Certo? Deixa eu ver aqui. Então, observe que a gente pode pensar as sequências como funções. Ou seja, esta sequência é uma função A que vai de N, os números reais. A aplicado em N é AN, é de notação, né? E B
Bn é uma outra sequência, onde B é uma função de N em R. B aplicado em N é B sobre N, certo? Então, a gente pensa como função as sequências. Certo? Então, quando que as duas sequências são iguais? Então, a gente vai ter claro, vão ser iguais se as funções são iguais, não? Aqui. A e B, como função. Então, quando que duas funções, a F de A em B e G de C em D, são iguais? Claro, lembre que o A é o domínio de F, o B é o contradomínio, e o C é o domínio de G, e D o contradomínio de G. Aqui temos a regra, não? A cada X corresponde F de X. A cada X corresponde G de X. Então, quando que as duas funções são iguais? Alguém lembra a definição? Acho que todo mundo lembra, não? Duas funções, nesse caso F e G, são iguais quando o domínio de F e o domínio de G são iguais. Ou seja, A igual a C. E o contradomínio de F e de G tem que ser iguais. B igual a D. Certo? E a regra, ou seja, o F de X tem que ser igual a G em X. Para todo X que pertence ao domínio. Certo? Está aqui, velho. Resposta: A igual a C, o domínio. B igual a D, o contradomínio. E F de X igual a G de X. Para todo X que pertence a. Lembre que A igual a C, certo? Então, essa é a definição de igualdade de funções, de duas funções. Certo? Por exemplo, observe aqui, deixa eu botar aqui um exemplo aqui. Por exemplo, aqui. Verifique se as funções do conjunto A, de A em R, as duas funções dadas por f de x, x elevado a 4, menos 2, x elevado a 3, mais 1, e g em x, igual x elevado ao quadrado, menos 2x, mais 1, são iguais. Certo? Então, estas funções, será que são iguais? As duas funções. Aqui temos, tudo bem, aqui o f, não? O domínio vai ser, lembre que são funções de A em R, ou seja, o domínio vai ser A, o contradomínio R. Certo? Aqui o domínio de F e contradomínio. Aqui o domínio de G é A e contradomínio R. Tudo bem, por enquanto aí são iguais, ou seja, tem o mesmo domínio, mesmo contradomínio. O que está faltando provar? Que f de x seja igual a g em x, para todo x. Será que são iguais? Vamos verificar, não? Então, para provar que f de x é igual a g em x, para todo x que pertence ao conjunto A, que é o domínio, certo? Então, temos que verificar se fx é igual a g em x, para todo x que pertence a... Vamos ver, não? Aqui, como o conjunto A é finito, não tem problema. Quando x igual a menos 1, quem vai ser f em menos 1? Aqui. Você pode verificar, seria menos 1 elevado a 4, menos 2 vezes menos 1 elevado a 3, mais 1. Vai dar 4. Quem vai ser g aplicado em menos 1? Você vai poder verificar. Este é o g, Você vai poder verificar, isso vai dar 4. Tudo bem. X igual a menos 1 é 4. Por enquanto, são iguais, não? Quando x igual a 0,
x igual a 0, ¿quién va a ser f en 0? F en 0 va a ser 0 elevado a 4 menos 2 veces 0 elevado a 3 más 1. Y eso va a ser 1. Y en 0, ¿a qué va a ser igual? Y en 0 va a ser 0 cuadrado menos 2 veces 0 más 1. Son iguales. ¿Cierto? Cuando x igual a 1, f en 1 va a dar 0. Y en 1 va a dar 0. Son iguales. Ainda falta x igual a 2, ¿eh? Aqui na próxima folha. Em x igual a 2, f em 2 vai ser 1. Y em 2 vai ser 1. Logo, é verdade que f de x é igual a y em x, para todo x que pertence ao domínio. Portanto, f igual a y. Tá? Então, neste exemplo, as funções são iguais, hein? Mesmo que o y de x é diferente, hein? Ou seja, a forma do f de x e y de x. Aqui x quadrado e x é a quarta, não? Mas são funções iguais. Certo? Porque aqui f e y são funções de A em R. Certo? Está claro aqui? Alguma dúvida? Está claro, professor. Certo. Tudo bem. Agora, observe aqui embaixo. Se você pensa f de x e y de x como funções reais, não? Eles não são iguais. Não vão ser iguais. Certo? Porque se aqui são funções reais, quem vai ser o domínio? Os números reais, não? Aqui não especifica o domínio, mas você encontra. O domínio vai ser de f e de y, os números reais. Certo? Então, f de x e y de x não são iguais. Tá? Tá? Quando que serão iguais? F em x e y em x. Quando para todo x que pertence a R, f em x igual a y em x. Isso não é verdade? Quando x igual a menos 2, por exemplo, não vai ser igual. F em menos 2 vai dar 33. Y em menos 2 vai dar 9. São diferentes. Certo? Então, F e Y não são iguais. Certo? Tudo bem, então ficou claro, não? A definição de igualdade. Pronto, então, em nosso caso, deixa eu botar aqui. Se temos duas sequências, não? AN e BN, que são funções, não? De N em R e de N em R. O domínio de A e B são iguais. O contradomínio de A e B são iguais. Tudo bem. O que falta verificar é AN ser igual a BN. Certo? Para todo N. Ou seja, se você verifica esta condição para todo N, então você pode afirmar que as sequências são iguais. Aqui é a notação. Certo? Notação de sequências iguais. Por exemplo, peguemos um exemplo aqui. Peguemos a sequência A igual a 1 sobre N. Aqui estou pensando como função, né? Dessa forma. E peguemos Bn também como função, dessa forma. Bn vai ser igual a 1, se n é ímpar. Bn vai ser igual a 2 sobre n mais 2, se n é par. Então, eu quero verificar se AN é igual a BN. Para todo N. Tudo bem. Então, vamos ver. Quem vai ser A1, A2, A3 e A4? A1, quando n igual a 1, fica 1 sobre 1. A2, quando n igual a 2, fica 1 sobre 2. A3, quando n igual a 3, fica 1 sobre 3. A4, quando n igual a 4, fica 1 sobre 4. Tudo bem. Os 4 primeiros termos, não? Na sequência. Agora, Bn. Quando n igual a 1, quem vai ser B1? B1. Nesse caso, 1 é ímpar, não? Então, tem que ser 1. Quando n igual a 2, B2, quem vai ser? Neste caso, o 2 é par, não? Se é par,
vai ser 2 sobre 2 mais 2. Seria 2 sobre 4, não? Que vai ser 1 meio. Você pode simplificar, não? Quando n igual a 3, B3, quem vai ser B3? Estou vendo agora. Quando n igual a 3 aqui. Neste caso, 3 é ímpar, não? Então, quem vai ser B3? 1. Aqui. B4, n igual a 4. 4 é par, não? Então, esse daqui. Seria 2 sobre 4 mais 2. Seria 2 sobre 6. Ficaria 1/3. Vamos verificar se a n igual a bn, não? Para todo n. Tudo bem. A1 igual a B1. Esses são iguais, não? A2 igual a B2. Tudo bem. Mas A3 e B3 não são iguais. São diferentes. Portanto, você pode afirmar que as duas sequências são diferentes. Tá? Então, A3 diferente de B3. Portanto, as sequências são diferentes, não são iguais. Certo? Pronto, tudo bem. Agora, consideremos as sequências, as seguintes sequências. AN igual a N, BN igual a menos 1 elevado a N, e Cn 1 sobre N. Certo? AN, a gente pensa como função, dessa forma. Certo? AN, aqui AN é a imagem, notação A sobre N embaixo, igual a N. Deixa eu ver aqui, alguém está... Pronto. Certo? Aqui temos o A N igual sobre N. Olha, observe que o A é uma função de N em R, não? A gente pode graficar no plano, não? X e Y. A única diferença é que o domínio de A é os inteiros, não? Os naturais. Quando N igual a 1, quem vai ser A1? Quando N igual a 1, que está no eixo X, A1 vai ser 1. Pronto, temos este ponto. Quando N igual a 2, quem vai ser A2? 2. Temos este ponto. Quando N igual a 3, A3 vai ser 3. Pronto. Então, o que você percebe aqui? Quando N é muito grande, aonde que vão os pontos? Ele está indo para onde? Para o infinito? Para o infinito? Né? Claro. Ele vai para o infinito. Uhum. Então, graficamente, a gente percebe que quando N é muito grande, a imagem não está indo para infinito. N igual a 4, vai ser 4. N igual a 5, A5 vai ser 5. Certo? No caso B, Bn igual a menos 1 elevado a N. Vamos graficar essa função no plano x e y. Quando N igual a 1, quem vai ser B1? Menos 1. Aqui embaixo, esse ponto. Quando N igual a 2, quem vai ser B2? 1. Aqui. Quando N igual a 3, quem vai ser B3? Menos 1. Certo? Quando N igual a 4, vai ser 1. Neste caso, ele não está indo nem para infinito, nem para um número fixo, não? Certo? Tudo bem, a gente vai chamar depois depois a gente chama, vai fazer a sequência oscilante, não? Certo? Tudo bem, esse é o gráfico de Bn. Está aqui, está pulando, não? Certo? Tudo bem. Agora o C, a sequência Cn. Quando n igual a 1, quem vai ser C1? Lembra que aqui Cn 1 sobre 1. Quando n igual a 1, C1 vai ser 1. Está aqui. Quando n igual a 2, C2 vai ser 1 meio. Está aqui. Quando n igual a 3, C3 vai ser 1/3. Está aqui. Quando n igual a 4, C4 vai ser 1/4. Quando n igual a 5, C5 vai ser 1/5. Ele se aproxima a que valor? Quando n é muito grande. De 0. Ele se aproxima a 0, a gente vai chamar isso de sequência convergente. Certo? Deixa eu botar aqui
Então, esta representação mostra que para onde a sequência está indo. A sequência AN vai para o infinito. Chama de divergente. A sequência BN é dita oscilante. Oscilante. Ele está pulando. Ele não vai para um valor fixo. Certo? Ele não vai para o infinito. Hein? A sequência CN é dita convergente. Certo? Então, de forma geral, qualquer sequência, né, tem esses comportamentos. Qualquer sequência. A gente vai ver que vai para o infinito, é oscilante, ou converge para um número. Sempre tem esse comportamento das sequências. Certo? Deixa eu botar aqui, certo? Então, no último caso, o CN, a gente usa a notação de limite, né? O limite de Cn, quando n tende a mais infinito, vai ser zero. Cn é 1 sobre n, né? A gente percebe que quando n é muito grande, 1 sobre n se aproxima a zero. Então, o limite é zero. Nesse caso, né? Mas, de forma geral, como definir o limite de uma sequência? O limite de n é igual a L, quando n tende a mais infinito. Claro, onde dn é uma sequência. Né? Por exemplo, aqui. Véio. Que vai ser o limite da sequência? Quando n é muito grande. Você fala, não, se n é muito grande, este 1 sobre n, ele vai para zero. Com mais 3, vai ficar 3. Certo? Você percebe isso? Tudo bem, mas como que é a definição? Por que tem que dar 3? Certo? Então, vamos definir aqui, não? O limite de uma sequência. Certo? Tá claro? Alguma pergunta? Está claro, professor. Certo? Então, como todo mundo acho que já viu o limite de funções, certo? Todo mundo já viu, não? O limite de uma função real. Certo? O conceito de limite de f de x, quando x tende a mais infinito. Certo? Todo mundo já viu, não? Esse conceito daqui. Quando x tende a mais infinito. Onde f é uma função de R em R. Certo? Então, só para lembrar aqui, não? O limite de f de x, quando x se aproxima mais infinito, é igual a L. O que significa esse limite? A ideia intuitiva, não, desta definição é a seguinte, não? Significa que f de x se aproxima tanto de L quanto quisermos, certo? Quando se toma x suficientemente grande. Ou seja, quando x vai para mais infinito, é muito grande, f de x fica bem perto dele. Bem perto dele. Então, essa é a ideia intuitiva, não, do limite de uma função real. Certo? Mas essa não é a definição. Essa não é a definição de o limite de f de x é igual a L quando x tende a mais infinito. Este daqui é a definição. Aqui embaixo. Certo? O que significa o limite de f de x igual a L quando x tende a mais infinito? Significa que para todo epsilon maior que zero, existe um número correspondente, número n, tal que se x maior que n, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Esta é a definição do limite de f de x igual a L quando x tende a mais infinito. Todo mundo viu essa definição? Aqui embaixo? Acho que é cálculo 1, não? Sim, sim. Uhum. Sim, professor. Certo? Para todo epsilon maior que zero, existe um número aqui, não? Um número n, tal que se x maior que n, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon.
certo? Então, como seria a definição do limite de uma sequência? Peguemos uma sequência n. A gente pensa como função de n em r, certo? Vai ser quase a mesma definição de uma função. É quase a mesma definição. O que muda? Neste caso, f tem como domínio os números reais, não? Agora, o a não vai ter, não? O a tem como domínio os naturais. Essa é a única diferença. Tá? Então, o limite de AN é igual a L, quando N tende a mais infinito. A gente usa a notação N, porque aqui é natural, não? Aqui a gente usa X, porque X é um número real, não? Certo? Mas a definição é quase a mesma. Tá? Aqui, por exemplo, a ideia intuitiva, não, de limite. Significa que a n se aproxima tanto dele quanto quisermos quando se toma n suficientemente grande. Ou seja, se n vai para infinito, o an se aproxima a l. Fica bem perto. Novamente, não é a definição. A definição aqui é embaixo. Então, o limite de an é igual a L quando n tende a mais infinito, se para todo epsilon maior que zero, existe um correspondente número n, tal que, se n é maior que este n, então o módulo de an menos L é menor que epsilon. Certo? Se você percebe, é quase a mesma definição. É quase a mesma definição. Certo? Então, esse vai ser o limite de uma sequência, tá? Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Cara, para provar que o limite de AN, quando n tende a mais infinito, é igual a L, como que a gente prova isso? Precisamos mostrar que para todo epsilon maior que zero, existe um número n maior que zero. Este número n você tem que encontrar. Dado um epsilon, você encontra esse n. O n, em geral, depende de epsilon, ou é em função de epsilon. Quando você encontra, tem que provar essa parte daqui. Se n é maior que este n, então o módulo de AN menos L é menor que epsilon. Certo? Então, o problema vai ser, dado um epsilon, encontrar o n. Certo? Então, como encontrar n em função de epsilon? Esse é o grande problema, para provar que o limite de AN é igual a L, quando n tende a mais infinito. Certo? Então, como encontrar esse n em função de epsilon? É assim, da seguinte forma. A primeira coisa que você vai fazer, você vai começar por esta desigualdade. A partir daqui, você vai simplificar esta desigualdade, simplifica, e você tenta chegar a uma desigualdade dessa forma. N maior que alguma coisa aqui. O que aparece aqui, esse vai ser o N. Esse vai ser o N. Certo? Certo? Tudo bem. Peguemos um exemplo. Um exemplo aqui. Peguemos um exemplo. Claro, a gente sabe, prova que o limite da sequência 1 sobre n, quando n tende a mais infinito, é zero. A gente sabe isso, não? Intuitivamente a gente sabe, não? Quando n é muito grande, este daqui se aproxima a zero. N igual a 100. 1 sobre 100 é muito perto de zero. Quando n igual a 1000, 1 sobre 1000 é muito perto de zero. Quando n é 1 milhão, 1 sobre 1 milhão é muito perto de zero. Então, a gente sabe que o limite daqui, ele vai para zero. Tudo bem, mas temos que provar isso. Então, como que a gente prova isso? O que eu falei aqui? A partir daqui, desta desigualdade, claro, temos que ver quem vai ser o AN. Observe que AN, que é a sequência, não? Quem vai ser? 1 sobre N. Quem vai ser o L? Se você percebe aqui em cima, o L tem que ser
0. Tudo bem. Então, como encontrar o n em função de epsilon? Você começa aqui. A partir daqui, a gente vai simplificar e chegar a alguma coisa dessa forma. N maior que alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Certo? Comecemos aqui. Quem vai ser a N? A gente sabe, não? 1 sobre N. Quem vai ser L? 0. 1 sobre N menos 0. A gente sabe que vai ser 1 sobre N, não? Agora, quem vai ser o módulo de 1 sobre N? Temos que simplificar, né? Quem vai ser o módulo de 1 sobre N? Ele mesmo, 1 sobre N. Então, 1 sobre N menor que epsilon. Lembre que temos que chegar a uma desigualdade dessa forma. Tudo bem, mas aqui o epsilon é positivo, não? A gente pode mandar aqui a dividir, e este N vai aqui, não? A gente pode fazer isso. 1 sobre epsilon menor que N. Lembre que N é um número natural, e epsilon é um número positivo. Não muda a desigualdade. Este daqui é equivalente a dizer que 1 sobre epsilon é menor que N. É a mesma coisa que dizer que N é maior que 1 sobre epsilon, não? É a mesma coisa. Certo? Então, pronto. Chegou aqui uma desigualdade da forma N maior que 1 sobre epsilon. Então, quem vai ser o N? O N vai ser este daqui, o que aparece aqui. 1 sobre epsilon. Você encontrou o N. Dado um epsilon maior que 0, você encontra N, que vai ser 1 sobre epsilon. Tudo bem. Você encontrou. Mas temos que provar esta parte daqui, hein? Se N é maior que esse N que você encontrou, então temos que chegar a que módulo de AN menos L é menor que epsilon. Mas, olha, observe aqui. Tudo bem, você encontrou N igual a 1 sobre epsilon. Portanto, então, comece aqui. Se N é maior que N, que você encontrou aqui, não? Então, esse N, quem vai ser? 1 sobre epsilon, certo? Você está aqui. Você começa aqui. Olha, se N é maior que esse N, está aqui. Será que você pode voltar aqui? Pode voltar, é a mesma coisa. Então, 1 sobre epsilon menor que N. De aqui, será que você pode voltar aqui? Você vai poder voltar. Este N vai passar embaixo, este daqui vai passar aqui. Fica dessa forma. Será que aqui você pode voltar aqui atrás? Claro, você pode voltar. Aqui você pode voltar aqui? Você pode voltar. De aqui você pode voltar aqui? Você vai voltar. Então, se N é maior que esse N, 1 sobre epsilon, você consegue mostrar que o módulo de 1 sobre N menos 0 é menor que epsilon. Você está provando já. Este daqui implica isso. E isso prova que o limite de 1 sobre N é igual a 0, quando N vai para mais infinito. Essa é a definição de limite. Alguma pergunta? Professor, então, se a gente conseguir encontrar esse N grande, que no caso aí é 1 sobre epsilon, Isso. toda vez que a gente conseguir encontrar esse N grande, a gente consegue provar que o limite Isso. existe. Tá, Claro, entendeu? porque, olha, se você percebe aqui, você está começando já pela parte daqui, né? Entendeu? Você começa aqui, a partir daqui, chegou aqui. Mas você pode ir voltando, não? Ou seja, Sim, se entendi, N é entendi. maior, entendeu? Você pode voltar. A partir daqui, eu quero provar isso daqui. Tudo bem? Né? Certo. Eu estou aqui, posso chegar aqui, não? Aí posso voltar aqui. Eu posso voltar aqui. Eu posso voltar aqui, não? Certo? Certo. Ah, tudo bem. Deixa eu falar um pouco de módulo, né? Não sei se... não sei se aqui. Todo mundo lembra o módulo de um número? Porque vai aparecer aí. Uhum. Ou seja, dado um número real, não? Quem que vai ser o módulo de A? Vai ser A se A é maior ou igual que 0. E vai ser menos A se A é menor que 0.
¿Por qué menos A? Observe el ejemplo aquí. Porque lembre que un módulo de un número es siempre mayor que 0, ¿eh? Mayor o igual que 0. Nunca negativo. Por ejemplo, aquí ve. ¿Qué módulo de 5? Va a ser 5. ¿Qué módulo de menos 2? Tiene que ser la parte positiva, ¿no? Si aquí es negativo, ¿cómo se transforma en positivo? Multiplica por menos. Menos veces menos, fica 2. ¿Certo? ¿Qué módulo de 4? Va a ser 4. ¿Qué módulo de menos 7? Aquí es negativo. ¿Cómo transformo este número en positivo? Multiplico por menos. Menos por menos es más, da 7. ¿Certo? Por eso que aparece aquí. Módulo de A, cuando A es menor que 0. Si A es menor que 0, cuando multiplica por menos, va a ser positivo. ¿Tá? Entonces, voltando aquí, en este paso de aquí, un módulo de 1 sobre n. ¿Por qué tiene que ser 1 sobre n? Você fala, 1 sobre n é positivo, não? Porque lembre que n é natural. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É sempre positivo. Entendeu? Então, o módulo, quem vai ser? Ele mesmo, não? 1 sobre n. Certo? Deixa eu ver mais um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, o exemplo 2. Prove que o limite de n sobre 2n mais 1, quando n tende a mais infinito, é igual a 1 meio. Tudo bem. Por que o limite é igual a 1 meio? Se você troca x por n, pensemos como função números reais. Vamos trocar n por x. O limite dá 1 meio ou não? Alguém sabe isso? Pense como função real aqui, n igual a x. Aqui é igual ao limite aí. Por que seria 1 meio o limite? Cálculos, não? Calculemos o limite. Não, a gente não vai provar por enquanto. Então, o limite de x sobre 2x mais 1, quando x tende a mais infinito, é igual a 1 meio. É verdade ou não? É verdade. Por quê? Porque se você usar um integral, derivar duas Isso, claro. Isso aí. Claro, se você pensa, não? Hospital, não? Deriva aqui, o x, aqui deriva aqui, vai ficar 1 meio, não? Então, o limite vai ser 1 meio. Tudo bem. Esse é o cálculo do limite, não? No nosso caso, n é natural, não? Então, como que a gente prova que o limite de n sobre 2n mais 1 é igual a 1 meio? Lembre, provar que o limite de AN é igual a L quando n tende a mais infinito, como que prova esse limite? Você vai começar a partir daqui, não? Desta desigualdade. Módulo de AN menos L menor que epsilon. A partir de aqui, temos que chegar numa desigualdade da forma n maior que alguma coisa aqui. O que aparece aqui, você vai chamar de n. Aí você encontrou n. Certo? Então, vamos ver esse exemplo. Então, exemplo, quem vai ser AN? Quem vai ser a sequência AN? Se você compara, AN tem que ser n sobre 2n mais 1. Está aqui. Quem vai ser L? Se você compara aqui, L vai ser 1 meio, né? Certo? Então, comecemos aqui. Módulo de AN menos L menor que epsilon. Então, comecemos aqui. A partir de aqui. Quem vai ser AN? N sobre 2n mais 1 menos L. Quem vai ser L? 1 meio. Menor que epsilon. Tudo bem. Agora, aqui temos a diferença de duas frações, hein? Como que é a diferença? Observe aqui embaixo. A sobre B menos C sobre D, ele vai ser igual a vezes D menos B vezes C sobre
B vezes D. Essa é a fórmula. Diferença de frações. Certo? Então, em nosso caso aqui, que vai ser aqui a diferença? 2 vezes N, aqui, menos 2N mais 1 vezes 1. Aqui. Sobre o produto de 2N mais 1 vezes 2. Está aqui. Certo? Estou aplicando só a fórmula, né, da desigualdade. Certo? Tudo bem. Aqui vai ficar, olha, aqui fica o numerador aqui. 2N menos 2N menos 1, não? Certo? Aqui multiplica o menos aqui. Então, 2N menos 2N é 0, não? Fica menos 1. Certo? Agora, quem vai ser o módulo de menos 1 sobre 4N mais 2? Quem vai ser o módulo? Bom, Sobre esta 4 parte, mais 2. esta parte daqui, isso, porque esta parte aqui é negativo, não? Lembre que N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este é negativo. Então, o módulo de um número negativo, a gente sabe que é menos este número. Menos com menos é mais, não? Então, fica dessa forma. Certo? Fica dessa forma. Então, pronto. Aqui hemos eliminado o módulo, não? Certo? Certo. A partir de aqui, vamos ver. Este Y passa a dividir, não? Aqui. Este daqui multiplica aqui, não? Fica dessa forma. Você pode fazer isso. Então, o Y passa a dividir. Este daqui, ele vai passar aqui. Fica dessa forma. Não muda a desigualdade, porque Y é maior que 0 e 4N mais 2 é positivo. Não muda, não. Tá? Ainda se mantém a desigualdade. Tudo bem. Claro, aqui temos que isolar o N, né? Este mais 2 vai passar com menos, não? 1 sobre Y menos 2. Menor que 4N. Certo? Agora, aqui temos o 4 ainda aqui. Como o 4 multiplica a N, o 4 vai dividir aqui, né? Embaixo. Fica dessa forma. Menor que N. Certo? Mas aqui podemos simplificar, não? Aqui. A diferença de frações. Lembre que aqui o 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1, né? A mesma coisa. Todo número é uma fração, não? Certo? Aqui apliquemos a diferença de frações. Esta fórmula daqui. Tá? Como que vai ficar? 1 vezes 1, aqui, é 1, menos 2 vezes y, aqui, sobre o produto de y vezes 1, é y, sobre 4, menor que n. Mas aqui podemos simplificar também, né? Divisão de frações. Só que este 4 é uma fração. Seria 4 sobre 1, não? Certo? Então, como seria a fórmula do quociente de frações? Observe aqui, deste lado. A sobre B sobre C sobre D, aqui vai ser igual. Você coloca A sobre B aqui o produto, aqui você vai trocar a ordem. Seria D sobre C. Certo? Então, fica dessa forma sempre. Você pode chamar como numerador e denominador, não? Você coloca o numerador, vezes aqui você vai trocar, não? A ordem. D sobre C. Então, no nosso caso, este daqui fica aqui, vezes, aqui troca a ordem, não? Aqui 4 sobre 1, vezes 1 sobre 4. Aqui é só multiplicar. Aqui fica 1 menos 2y vezes 1, que é 1 menos 2y, não? Aqui, y vezes 4, é 4y. Menor que n. Certo? E este daqui é a mesma coisa, quer dizer que n é maior que este daqui, né? Está aqui. Pronto. Então, quem vai ser o n? O n grande aqui.
Você chegou a uma forma de n maior que alguma coisa, não? O que aparece aqui vai ser o n. Entendeu? Então, esta parte de aqui vai ser n. Portanto, tudo bem, temos que provar isso, não? Esta inclusão. Se n é maior que esse n que você encontrou, temos que chegar a provar isto daqui, não? Mas isso é consequência, não? Porque se n é maior que este n grande, se está aqui, não? A partir de aqui, você pode voltar aqui. A partir de aqui, você pode voltar aqui. Pode voltar, não tem problema. A partir de aqui, você pode voltar aqui. E a partir de aqui, você pode voltar aqui. E a partir daqui, você pode voltar aqui. E você pode voltar aqui. 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 Hein? Porque aqui, este daqui é igual a este módulo de menos 1 sobre 4, n mais 2. A partir daqui, você pode voltar aqui. E a partir daqui, você pode voltar aqui. Pronto, você está provando que se n é maior que esse n, então o módulo de n sobre 2n mais 1 menos 1 meio é menor que e. Portanto, este limite é igual a 1 meio. Certo? Alguma pergunta? Não, professor. Não, professor. Pergunta, dúvida? Não. Tá certo. A gente termina aqui a aula, tá? Esta semana, por enquanto, estamos assim, Sim, tá? professor. Luiz Henrique falou aqui no chat se o senhor vai mandar alguma lista de exercícios. Vou. Deixa eu ver aqui. Não vi ainda. Deixa eu ver aqui. Sim. Eu vou enviar, sim. Vou enviar ainda. Beleza, Tá? valeu, professor. Inclusive, a minha turma, não? Teve uma modificação no número de bolsas para monitores. Número de monitores, não? Eu vou ter 5 monitores para esta disciplina. 5 bolsas. Que ainda vai ter seleção ainda. Aí não vai ter problema com a aplicação de provas, não? A gente divide aí as turmas aí, entre 5 monitores, não? Como a turma são 109 alunos, não? Aplicar a prova para um só vídeo é complicado, não? Então a gente vai dividir aí as turmas, certo? E na próxima aula, eu vou ver como que a gente faz com a frequência, tá? Porque tem que ter frequência. Eu vou ver ainda na próxima aula como que a gente faz isso. Vou perguntar ao chefe de departamento, né? Como que a gente faz isso, certo? Tem alguma pergunta, alguma dúvida Professor, a Sim. prova vai ser até qual assunto? A primeira prova? Até onde... Segunda, olha a mente aí, é a primeira parte. Eu vou tentar chegar até a primeira parte aí. Certo. Um pouco mais. Porque a gente, eu vou dividir, não? Em três provas a ementa. Certo. Certo? Tá? Licença, professor. Sim, você pode perguntar. Essa aula que o senhor gravou agora, vai disponibilizar hoje ainda para a gente? Sim, eu vou disponibilizar, sim. Certo? Ok. Tá bom, então a gente fica por aqui, tá? Tá, professor. Tchau. Até mais, tá? Valeu, professor. Até mais, professor. Tchau. Qualquer pergunta, pode fazer pelo WhatsApp. E na próxima aula respondo, tá? Qualquer pergunta aí. Okay. Tá bom. O senhor vai enviar ainda hoje a lista de exercícios? Eu vou enviar, sim, a lista. Tá bom. Tá, obrigada. Tá bom, professor. Tchau. Obrigado. Valeu, professor. Tchau. Até mais. Tchau.